Agora, meus amigos, vamos mudar de assunto. Os jogadores do Flamengo fazem reunião de portas fechadas antes do treino desta sexta-feira. E aí, tá lá no Coluna, tá? Mônica Alves, a nossa querida Mônica Alves, ela colocou o seguinte: o Flamengo finalizou o segundo dia de preparação com foco na Copa do Brasil nessa sexta-feira. Antes das atividades no Ninho do Urubu, os jogadores rubro-negros realizaram uma reunião de portas fechadas que não contou com a presença do treinador Jorge Sampaoli e comissão técnica. De acordo com a apuração da reportagem do Coluna do Fla, a reunião dos jogadores durou cerca de 1 hora. E no momento do bate-papo, Jorge Sampaoli e a comissão técnica se encontravam em campo, ou seja, não participaram desse papo. Logo depois da reunião, por volta de 11 horas, horário de Brasília, os jogadores foram para campo para dar uma continuidade à preparação para o próximo compromisso. Vale lembrar que a lavação de roupa suja acontece após o Flamengo sofrer uma dura derrota para o Atlético Paranaense às vésperas da Copa do Brasil. Antes do próximo jogo, o Flamengo ainda possui um treinamento que será realizado amanhã, dia 16, e no domingo nós enfrentaremos no Maracanã, 16 horas, horário de Brasília, o São Paulo. E aí, o que eu acho dessa reunião dos jogadores sem o Sampaoli? Para mim, tem algo de muito estranho nessa história, porque se nós, equipe, se você tem uma equipe, tem os chefes e tem os subordinados, e existe um problema, não são somente os jogadores que vão resolver. Assim como não é só Sampaoli e a sua comissão técnica que vai resolver o problema. Eu acho que o problema tem que ser analisado como um todo, jogadores e comissão técnica. Se fizesse assim, olha, os jogadores se trancaram com o Sampaoli e a comissão técnica, o presidente não participou, o vice-presidente de futebol não participou, até porque o presidente tem ido lá no Ninho do Urubu ultimamente, porque está vendo que a corda está apertando, é compreensível. Agora, os jogadores fazerem isso aí mostra que existe, se não uma insatisfação, existe uma separação. Existem dois blocos, jogadores e comissão técnica. E, em geral, quando você tem isso, das duas uma, ou os caras estão fazendo um pacto, olha, nós vamos jogar e vamos fazer de tudo para ganhar, vamos dar carrinho, coisa e tal, não sei o quê, as dificuldades são grandes, mas a gente não concorda com o trabalho do Sampaoli, porque é minimamente estranho você fazer uma reunião e não deixar o cara que é o seu comandante participar. É esquisito. Soa como quase que uma conspiração. Porque é estranho. Pelo menos a mim parece muito estranho. É uma atitude pouco convencional, eu diria, né? Então vamos lá. Digamos que você tem uma empresa, uma equipe de vendedores e você tem a sua gerência. A gerência tem que se reportar à diretoria. Então os vendedores vão fazer uma reunião e aí não chama o gerente. Cara, era melhor que eles fizessem essa reunião na casa de algum jogador. Que aí seriam só os jogadores. E acabou. Não iria gerar esse... para mim é um mal-estar, né? Se eu sou o técnico e os jogadores se reúnem e não permitem a minha presença, vai ficar um mal-estar. Já vai ficar pior do que já está, né? Então eu acho que seria mais inteligente a galera falar, não, vamos fazer uma reunião antes do treino. Não, olha só, vou fazer um negócio. Vamos treinar e depois que a gente sair, a gente vai se reunir na casa de A, B ou C, vamos escolher, a gente senta lá e troca uma ideia. Não vai ter imprensa, não vai ter a presença do treinador, nem da comissão e nem de nenhum outro funcionário. Então a gente vai conversar o que nós queremos. E até mais tempo. Segundo a Mônica, a reunião durou mais ou menos 1 hora. Na casa de alguém, poderia durar até muito mais tempo. Se os caras querem conversar sem a comissão e sem o técnico, cara, faz isso fora do clube. Por que vai usar as dependências do clube? Nazário, eles são funcionários.
Ok, tranquilo, não estou questionando isso. Mas o fato de utilizarem o clube, não colocarem o cara, irmão, isso mostra que, mais uma vez, o Flamengo está dando de bandeja para todos nós que não existe comando no Flamengo. Não existe. Não tem uma direção. E cada um puxa para o seu lado. Cada um puxa para o lado que acha que é o correto. Ontem nós tivemos uma reunião do Conselho Deliberativo na sede do Flamengo e foi uma bagunça. Parecia o Vasco. Gritaria, interromperam, invalidaram. E aí alguns testemunhos, algumas alegações de que as pessoas querem fazer isso, querem fazer... Cara, parece o Vasco da Gama. E na boa, o Vasco da Gama entrou nessa onda aí há muitos anos, teve o Eurico Miranda e tal, e a gente viu o resultado do Vasco da Gama, gente. O Vasco da Gama caiu 4 vezes, disputou 5 Série B e já estão se encaminhando para a 6ª. Porque é uma zona, porque é uma bagunça. Porque as pessoas não se respeitam, porque não existe o mínimo de uma linha de trabalho, de pensamento. E o Flamengo, não, isso não acontecia. Tudo bem que o Flamengo não era, se a gente falar antes de 2013, o Flamengo não era um exemplo de organização, de lisura, de tudo. Não era um pedestal maravilhoso. Mas o Flamengo estava trabalhando, trilhando um caminho para que as coisas se organizassem, que a gente buscasse uma hegemonia. E a gente se deparar com uma reunião dessa, lamentável, tomaram o presidente da mão do presidente do Conselho Deliberativo, a sessão foi dada por encerrada já tendo sido votada a pauta. Então isso é absolutamente inadmissível, inaceitável. E ontem a torcida do Flamengo perdeu uma excelente oportunidade de realizar um protesto. Foi um montão de gente lá no aniversário do Gabigol, e não sei o quê, e vamos invadir, pá. Porra, e ontem não foi ninguém na Gávea. E ontem estavam os conselheiros, estava o presidente, estava o vice-presidente, estava todo mundo. Então a gente precisa de organizar, até para protestar nós precisamos de organização, para protestar, para reivindicar, para chegar no Maracanã, para sair do Maracanã, para ir para casa, para sair de casa, tem que ter organização, não tem jeito. Não adianta tentar fazer tudo à moda, à orelhada, que as coisas não vão funcionar. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla, seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!